Olha só. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Bom, a gente já viu antes que quando ele atinge a velocidade limite, a força resultante vale zero. No instante que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Então, nota, olha só. Claro que é muito difícil resolver essa questão, mas aqui tem uma manha boa para pegar. Ó. Ele cai com o paraquedas fechado até que ele atinge a velocidade limite. Quando ele atinge a velocidade limite, a força resultante vale zero. A questão te diz que ele abre o paraquedas e depois de um tempo, a velocidade de novo fica constante. Então, de novo, a força resultante tem que valer zero. Então, a força resultante tem que valer zero antes de ele abrir o paraquedas e depois que ele abre o paraquedas. Aí tu olha, por exemplo, a letra A, tá? A força resultante está diminuindo, 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 tá vendo que ela vale zero e depois ela aumenta, 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 aumenta e aumenta. Claro, aumenta no sentido oposto. Então a letra A não pode. Por que a resposta é a letra B, tá vendo? Porque a força resultante diminui, 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 diminui e aquela vale zero. E aí depois, quando abre o paraquedas, ela é grande, só que no sentido oposto, e dela diminui, 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 ela volta a valer zero. Olha a letra C. A força resultante aumenta, então nada a ver, né? Aqui ele nunca atingiria a velocidade limite. Aqui na letra D, ó, a força resultante diminui, só que ela fica sempre zero, né? Aqui na letra D não existe o paraquedas. Aliás, essa letra D aqui, gurizada, ó, é o gráfico de qualquer corpo que cai sem paraquedas. Se for uma pedra solta e a pedra atingir a velocidade terminal limite, o gráfico vai ser letra D. A dificuldade dessa questão é o paraquedas, porque daí o paraquedas faz o gráfico fazer esse movimento aqui, que é meio difícil de entender o porquê, né? E a letra E também nada a ver, porque na letra E a força aumenta. Então daria para resolver, daria para colocar a letra B, só sabendo esse esquema aí, tá? Que são duas situações que a força resultante vale zero. Mas vamos entender por que o gráfico é assim, quer ver? Eu vou abrir aqui um espaço, ó. Vamos esquecer a questão aqui, tá? Então, olha só. Deixa eu pegar um espaço em branco aqui, eu vou precisar de bastante espaço. Não, mas não aumenta mais essa lasanha. Não. Tá, então... Deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um retângulo aqui. Pintar ele não consigo, acho. Que bosta. Tem um esquema aqui sim. Quadro branco. Muito bem. Então, olha só. Para entender essa questão, tu tem que dividir isso aqui em 5 situações, tá? Primeira situação. Aquilo que eu falei para vocês, que é o início. Né? Qual é a primeira situação? A pedra está caindo, a velocidade inicial dela é zero. Quando a velocidade inicial dela é zero, a força resultante é o peso. A pedra cai, a velocidade dela aumenta. Conforme a velocidade dela aumenta, o peso não muda nunca. Só que a força de resistência do ar começa a aparecer. Só que a força de resistência do ar aqui, ó, ela é pequenininha ainda, porque não tem muita velocidade. Tá? Então essa é a segunda situação. Quem que é a força resultante agora? A força resultante agora é o peso menos a resistência do ar. Ela diminuiu. Aí tu vai ter uma terceira situação, que ela continua caindo, só que a velocidade dela ficou tão grande, aquilo que eu falei para vocês, o caso do ser humano é uns 250 por hora, que o peso e a resistência do ar ficaram iguais. Quando o peso e a resistência do ar ficam iguais, a força resultante vale zero, e aí o corpo entra em MRU. Então vamos analisar assim, ó. Como é que ficou o gráfico até agora da força resultante? Então olha só. Força resultante em função do tempo de queda. Cara, no início a força resultante é grande. Quem que é a força resultante? É o peso. Conforme tu vai caindo, a resultante vai diminuindo até que ela vale zero. Então ela foi diminuindo, 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 diminuindo até que ela valeu zero. Tá. Se não acontecer nada, esse gráfico vai continuar aqui até o final da vida. Né? Só que existe um momento que é a abertura do paraquedas. Então esse ponto aqui, que é o TA, é o tempo de abertura do paraquedas. O paraquedas vai abrir.
Olha o que acontece quando o paraquedas abre. É uma loucura. Então vamos chamar aqui de quarta situação. Nessa quarta situação, o paraquedas vai abrir. Então vou botar um paraquedãos aqui em cima da minha bolinha, tá vendo? O que tu tem que pensar agora? Olha como é difícil de entender. O cara, no caso do ser humano, né? Tu abre o paraquedas, tu tá a 250 por hora. Como o paraquedas ele tem muita área e a força de resistência do ar depende da área, tu aumenta muito a resistência do ar. Então, o peso não muda nada. O peso que tinha aquele tamanho, o peso vai ser sempre o mesmo tamanho. Só que agora eu tenho muita área com 250 por hora. Então, aqui agora, a força de resistência do ar ela vai ficar gigantesca, ela vai ficar muito maior que o peso. Tanto é que todo mundo já viu filmagem de um corpo caindo quando abre o paraquedas, né? Parece que o cara sobe. Aquilo é um erro de filmagem, né? Porque como o cara que está filmando não abriu o paraquedas dele ainda, dá a impressão que o cara que abriu o paraquedas sobe. Não, é que o cara começa a diminuir de velocidade. No momento que ele abre o paraquedas, tá? Ele tem uma brusca diminuição da velocidade dele, mas ele não sobe, tá, pessoal? Aquilo lá é só na filmagem, né? Se o paraquedas fizesse a pessoa subir, tu abriria o paraquedas no chão e tu estaria voando, né? Não é isso, tá? Cuida que a gente às vezes interpreta errado. Só que daí, olha só, se lembra que eu falei para vocês que a força de resistência do ar depende da velocidade, a proporção da velocidade ao quadrado? Então, nesse momento aqui, tu tem muita força. Para onde que é a força agora? Para cima. É a primeira vez que a força resultante é para cima. Para onde que era a força resultante na situação 1? Para baixo, ela era grandona, era o peso. Para onde que é a força resultante na situação 2? Para baixo também, só que ela é menorzinha. Né? Por isso que o gráfico vai diminuindo aqui, né? Por isso que o gráfico vai diminuindo, ó, porque a força resultante vai diminuindo. Quanto vale a força resultante na situação 3 aqui? 0. Tá, o que aconteceu agora? No momento que ele abre o paraquedas, tu tem uma força resultante grande, só que para cima, no sentido oposto. Quando tu inverte o sentido, inverte o sinal no gráfico. Então, nesse momento que ele abre o paraquedas, ó, a força resultante vai estar aqui assim, ó, ela é grande. Só que para o sentido oposto, né? Se aqui a força resultante era o peso, aqui a força resultante não é mais o peso. A força resultante, nessa situação, ó, a força resultante agora é a resistência do ar menos o peso. Inverteu a fórmula. Só que, como a velocidade dele começa a diminuir, porque o paraquedas está aberto, de novo, vai ter uma situação aonde o peso e a força de resistência vão ficar iguais. Então, de novo aqui, ó, né, porque a velocidade vai diminuindo, então a resistência do ar vai diminuindo. Até que, de novo, vai ter uma situação que o peso fica igual à força de resistência do ar. Só que nessa situação aqui, ó, o cara estava caindo a 250 por hora, ele ia morrer se ele batesse no chão. E nessa situação aqui, ele vai estar caindo a uns 30 por hora, e aí ele não morre se ele cair a 30 por hora. Então, essa força resultante, ela vem diminuindo, 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 porque a resistência do ar está diminuindo até que, de novo, ela vale 0. Por isso que o gráfico fica naquela loucura. Como é que seria o gráfico da velocidade por tempo? Eu já vi uma questão da FUVEST que pede o gráfico da velocidade por tempo desse cara que cai. Olha como é que seria o gráfico da velocidade por tempo. A velocidade inicial é 0. E aí? Na situação 1, na situação 2, ela vai aumentando, só que ela vai aumentando cada vez menos. Então, no início ela aumenta muito, daí ela vai aumentando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que ela fica constante. E aí, no momento que ela fica constante, é o momento TA, o momento da abertura do paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, nesse momento TA, a velocidade vai ter uma brusca diminuição e depois ela vai ficar constante de novo, com o paraquedas aberto. É uma viagem, tá? Esses dois gráficos aqui, ó, eles representam o mesmo movimento. Só que esse é o da velocidade e esse é o da força. Bem difícil essa questão, tá? O Enem se puxou demais, demais, demais. Beleza? Se quiserem tirar um print da tela aí, tirem. Que eu vou voltar lá para a reunião. Beleza, gurizada? Era isso que eu tinha para vocês hoje aí. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Difícil essa questão, né, Stephanie?
Essa questão aí demora muito tempo para eu entender. O gráfico é louco, né? Pedrão, não é fácil, né, essa bicha aí. É bem complicado, o cara tem que pensar bem, né? Nem como tem pouco tempo. Mas é uma questão bacana. É uma questão que ela tem vários desdobramentos, tá? Então essa questão ela pode aparecer de vários jeitos, por isso que é bom vocês entenderem ela bem. Aquilo que eu falei, eu já vi cair a mesma questão sobre o gráfico VT. Beleza, Henrique? Tudo certo? Então tá, crianças, me despeço de vocês, tenham uma boa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem e vão ali, né? Vamos se comunicando no grupo ali. Eu vou colocar depois no grupo as aulas, porque como a turma de quinta é adiantada, eu já tenho que colocar quarta-feira a aula que vocês vão ter na segunda. Beleza? Um abraço, boa semana, tudo de bom. Tamo junto. Valeu, Matana. Até mais. Tchau. Tchau, beijo.